que eles fazem pro Corinthians, né? Impressionante. E eles sempre estão juntos, né? Você vê lá, Augusto ganhou, quem que estava do lado dele? Armando, que hoje que era o segundo vice, e Osmar Stabile o primeiro. Que é o presidente. Aí veio o presidente, que é o Osmar Stabile, e veio o Armando, que eu nunca vi no Corinthians, não conheço, nunca vi. Acho que a única vez que eu vi, que eu fiquei sabendo, é que ele é um dos 3 advogados que entrou com recurso uma vez num jogo do Pacaembu, não é isso, Cascão? É, agora virou um manda-chuva do Corinthians. Virou uma coisa impressionante. Aí o Andrés, que ficou 16 anos, que tirou do Alibe, né? Aí entra com o presidente Tampão, fica 16 anos, coloca um monte de gente, pá. Agora, todos eles têm a chave da porta da esperança, que é, tenho dinheiro, tenho isso, eu sei que a gente precisa estabelecer uma norma em relação ao dinheiro. Já emprestaram, já pegaram a carta de crédito do ano que vem do Paulista. Não temos dinheiro nenhum aqui no caixa, pagaram os 3 milhões do Profut. Não temos dinheiro nenhum, não é? Pagaram o Memphis. E por que vocês não pagaram os funcionários? Por que vocês não pagaram o funcionário com o dinheiro do Memphis? Por que os funcionários estão com o salário atrasado? Funcionários que ganham 1.000 conto, 1.500, que limpam o vaso do banheiro que vocês fazem cocô, que limpam o vaso que vocês fazem xixi, que limpa o campo, que dá toda a estrutura para... Por que vocês não pagaram os funcionários? Por que vocês, dirigentes, não pagaram que está atrasado o salário deles desde sexta-feira? Por que vocês pagaram o Memphis correndo num dia antes dele? E tem que pagar o cara, certo, Veloso, Marcelo? Está devendo, tem que pagar. Está devendo o cara. Mas por que vocês não pagaram os funcionários? Por que o funcionário do clube, o porteiro? Por que vocês não pagaram o motorista? Por que vocês não pagaram o secretário? Por que vocês não pagaram as pessoas que estão aí? Então como é que um clube que é do povo, que é do operário, pode ser tão hoje diferente? Um clube que veio dos operários e que não paga os funcionários, mas que paga o rico, que paga o cara que tem dinheiro, que paga o cara que fica num hotel que custa 9 mil reais a diária. Mas do menino que está lá com o salário atrasado, que não recebeu na sexta e que ele precisa fazer a compra, que ele precisa pagar o cartão de crédito dele, que ele tem que pagar o boleto dele, que é naquele dia, porque o salário dele estava naquele dia. Não paga o funcionário. Mas vocês entraram para quê então? O Armando, Osmar Stabile, vocês entraram para quê então? Pagaram o salário dele? Vai pagar ou não? Vai pagar hoje? Vai pagar segunda? Quando vocês vão pagar o funcionário do clube do Corinthians? Que é o funcionário. Não pagaram. Tá certo isso, Veloso? Não, tem que pagar, né? Assume compromisso, às vezes compromissos até fora do que se pode cumprir, honrar, né, financeiramente. O caso do Memphis. A gente sabe que o Memphis é um caso que está totalmente fora da realidade do Corinthians hoje. E aí fica tentando puxar o fio daqui e dali para tentar... Você pode não pagar o funcionário e paga um jogador de 6 milhões. Tentar honrar compromissos que não deveria ter assumido, né? Então a situação do Corinthians... Isso reflete ou não, claro, no dia a dia? Sim. Lógico que reflete. Os jogadores já estão falando isso abertamente, publicamente, que toda a confusão administrativa, diretiva do Corinthians está refletindo dentro de campo. Está com problema de pagamento de jogadores, pagamento de premiação, direito de imagem. Então, sabe por que o Guarani caiu para a 3ª divisão, Bugrinos? Porque não pagava funcionário, não pagava jogador, não pagava comissão técnica. Cai. O dinheiro já era adiantado de todos os campeonatos. Pode ter certeza que o Guarani não tem dinheiro nenhum para receber de federação, de nada. Por quê? Porque os dirigentes acabaram. Aí veio pessoas com uma visão diferente. Tá aí o Guarani na 3ª divisão, tentando ir para a segunda e para a primeira. E para ir para a segunda é rapidinho, é um sopro. É um sopro. Aí eu pago os jogadores grandões e eu não pago o funcionário. Eu não pago o alemão do campo. Eu não pago o roupeiro. Eu não pago o massagista. Eu não pago o porteiro que abre a porta para os jogadores entrar com os carros milionários. Tá certo isso, Souza? Os caras vêm de nave. E a única alegria do corintiano hoje, eu diria até que do São Paulino também, é ver o Palmeiras ser desclassificado. Essa é a maior alegria dos caras na temporada, é ver o Palmeiras ser eliminado de Mundial. Às vezes tem um problema na Libertadores. Gozo, né? Isso é um gozo. A única coisa é o título do ano. O título do ano. Eliminou o Palmeiras foi eliminado. Ainda mais com o frango do goleiro. Não por Corinthians, por São Paulo, que muitas vezes nem estão lá. Por que foi, Veloso? Foi por Chelsea.
Então, quando tem uma eliminação contra um outro adversário, vamos repetir aqui para ficar bem claro, aí comemora-se o título do ano, que é a eliminação do Palmeiras. Isso vai continuar até vocês admitirem que 51 é pinga, entendeu, Veloso? Tem a pinga 51, que é uma homenagem ao título tem que fazer para Flu. Tem que fazer, então. Fala, deixa ele falar. Você já fala. É tua vez. Deixa ele falar, que é feio. Então, Veloso. enquanto vocês não admitirem... Peraí. Eles não admitir que 51 não é mundial, é pinga, entendeu? Porque esse título aí, o Bangu também venceu e o Bangu não vai lá ficar indo atrás Só Palmeiras e Fluminense. Não. Só Palmeiras e Fluminense. Corinthians, São Paulo ganhou esse mesmo Veloso, título, Copa Rio. Só Palmeiras. Tá bom. 51, Deixa 52. eu perguntar pro Marcelo. Marcelo, qual a ideia de uma administração, que é a coisa que você está no Guarani, e que os jogadores enxergam de uma maneira diferente? Qual é o resultado disso? Qual a ideia sua? Você que já trabalhou no Santos com problemas financeiros incríveis também. Então, isso aí, né, Neto? Nós que já tivemos dentro do campo, a gente sabe que reflete isso, né? E principalmente esse pessoal de fora aí recebendo, tendo seu dinheirinho ali para fazer sua feira, né? Isso reflete positivamente também no dia a dia dos jogadores, né? Da comissão no trabalho, né? Então, acho que isso é importante, é fundamental para qualquer clube. Hoje o Guarani, o Rômulo, o presidente lá, tá fazendo um grande trabalho, não deve absolutamente nada, tá em dias, tudo lá. E acho que está refletindo dentro do campo, isso aí é primordial. Lógico, cara, não tenha dúvida. Aí você, porteiro do Guarani, que eu tenho muita gente ali que eu amo ali. Você que limpa a privada, você que é a secretária, você que é o cara que trabalha ali arduamente. Aí você vê uma manifestação por parte da imprensa em não pagar, e o Memphis tem o direito de receber uma evolução, uma erupção, sabe? Parece vulcão, né? Nossa, temos que pagar. Mas aí eu não pago os funcionários. Pelo menos a informação que eu tenho é que o salário não saiu sexta-feira. Se caso isso não aconteceu, pode ligar aqui o Osmar Stabile, o Armando, vocês entram aqui para falar que é verdade, ou é mentira minha, ou que a minha informação é errada. Porque quando eu tenho a ideia de não pagar os caras que ganham 1.500, 2.000, 3 contos, quando tem que o roupeiro, que é a cozinha, que é a cozinheira, que é aquela que faz a comida para eles comerem, aquelas que faz o bolo, faz o chá da tarde, porque hoje o jogador de futebol tem bolo, tem chá da tarde, hoje o jogador tem tudo que vocês imaginarem o jogador tem hoje, irmão. Aí eu pago o Memphis, aí eu pago o Roberto, pago todos os jogadores, aí eu não pago os funcionários. Como é que vocês têm a cara de madeira de achar que está tudo certo? De achar que vai dar certo? De achar que isso é uma coisa normal que acontece? Há quanto tempo que nós não falamos de dinheiro no Palmeiras? Há quantos anos? Falamos da premiação, né? 10 anos. Não, tô falando sério. Velho. Não, mas eu também. Não, recebeu 200 milhões agora. Tô falando de salário mesmo. Atrasado 10 anos. não. Faz 10 anos que não atrasa salário, faz 10 anos que não tem nenhum tipo de rescisão trabalhista. O que isso dá? O seu time está lá no Mundial. Quem que vocês acham que vai para o Mundial em 2029? Quem que vocês acham? Tem 2 clubes que vai. Palmeiras e Flamengo. Se o Palmeiras não ganhar a Libertadores, pode ir pelo ranking. Pelo ranking. Então, e aí você está certo. Aí nós, Corinthians, que somos Zé Ruela, eles não têm mundial, não sei o quê. Cara, é tão pequeno isso para uma nação, é tão pequeno isso para um clube como o Corinthians, que aí a gente fica falando, não tem mundial, aí vem eu trouxa, entro de pepa, é para dar audiência, né? Aí a minha vontade não era entrar de pepa, a vontade é entrar como tiro do ar aí, aqui ó, pau, pau. Minha vontade era essa, porque é tanta gente que fez mal pro Corinthians que a única coisa que nós temos para falar é que o Palmeiras não tem mundial. Mas isso vai acabar. Não sei quando. Vai não. Não vai, Veloso? Vai não. Tem certeza? Tem absoluta. Isso já acabou faz muito tempo. Não sei, cara. Não sei, hein? Esse não. Não sei, hein? Se você achar pé de cobra, aí a gente vai começar a duvidar, entendeu? Mas ainda não fizeram cobra com pé. Só quer fazer essa piadinha todo dia agora. Todo dia agora. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do programa Os Donos da Bola da TV Bandeirante, apresentado pelo craque Neto, que acabou aí tecendo duras críticas contra a diretoria do Corinthians porque está com salário atrasado.
Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho do mercadão da bola do Corinthians. O atacante Vitinho, ele acabou aí nas últimas horas sendo oferecido ao Corinthians. E, segundo informações, o atleta foi muito bem avaliado pela diretoria do Corinthians. Após o Timão aí soltar uma nota dizendo que tinha encerrado as tratativas com Biel, que joga no Sport de Portugal. Por quê? Porque o Corinthians soltou essa nota? Porque o Sport de Portugal pediu 7 milhões de euros no Biel. Corinthians ofereceu 5 milhões de euros. Mas o Sport não aceitou e o Corinthians não quis subir a proposta. Biel está dentro das características que o técnico Dorival Júnior pediu ao diretor Fabinho Soldado. Um atacante que joga pela direita, joga pela esquerda, velocista, que sabe quebrar as linhas. Porém, a negociação não foi na frente. Então, a partir desse momento, os empresários passaram aí a oferecer os seus jogadores ao Timão. Não é segredo para ninguém que o Corinthians quer um atacante aí de beirada e velocista para quebrar as linhas, né? Todos os atletas que são oferecidos, os nomes vão direto para o técnico Dorival Júnior e para o diretor executivo do Timão, Fabinho Soldado. Acredito eu que o salário do Vitinho deve ser aí pouco mais de R$1 milhão. Agora eu vou dar minha opinião. Para mim, Vitinho é mais um jogador que praticamente igual o Vitor Sá, mas sinceramente eu não traria, porque são jogadores tecnicamente fracos, são jogadores que vai chegar apenas para compor elenco. O elenco do Corinthians hoje é um elenco bastante inchado, já tem muitos jogadores. O que a gente está precisando hoje no elenco não é de quantidade, são jogadores de qualidade. Então o Corinthians tem que ter muita cautela, porque não tem dinheiro, certo? O Corinthians hoje está buscando jogadores no mercado livre, no final de contrato ou livre, porque o Corinthians não tem capacidade para comprar os direitos econômicos de atleta nenhum. O Corinthians quer pegar jogador livre no mercado no final de contrato para pagar apenas salário. Então tem que Dorival e Osmar Stabile e o diretor executivo Fabinho Soldado tem que ser muito criteriosos para tomar algumas decisões a respeito de contratação. Por que eu estou falando isso? Porque para mim, ao invés do Corinthians apostar no Vitinho, sabe o que eu faria? Eu apostava nos jogadores da categoria de base. Corinthians hoje tem lá, por exemplo, o Kaique, que é muito bom jogador da categoria de base. Tem o Cauê, outro jogador espetacular na categoria de base. Vitinho tem idade avançada. Então, tem que olhar, para você contratar um jogador com essa idade, você tem que olhar o histórico de lesão do atleta, você tem que olhar a situação física do atleta, você tem que olhar se ele ainda tem velocidade, né? Então você tem que olhar uma série de coisas. O Corinthians precisa tomar muito cuidado para fazer algumas contratações, né? Jogadores, a partir da manhã, a janela se abre. Então, os empresários estão todos querendo colocar seu jogador no Corinthians, porque o Corinthians é um clube que tem muita visibilidade, é um clube que é muito exposto na mídia, né? Corinthians é um clube aí que traz muita visibilidade ao atleta, então todos os atletas querem jogar no Corinthians. Outro jogador que foi oferecido ao Corinthians é o Corozo, mas esse nome não agrada a diretoria do Corinthians. Esse nome nem agrada a diretoria. Tem proposta para Las Palmas, né? Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar os detalhes. O Carlos Vinícius, ele tem proposta
para o Las Palmas. E é outro jogador que vai desembarcar no Brasil segunda-feira. Mas não necessariamente para assinar com o Corinthians. Mas sim porque o Carlos Vinícius tem familiares aqui no Brasil. Na verdade, a negociação com o Carlos Vinícius, entre Carlos Vinícius e Corinthians, ela está nesse momento parada. Porque Fabinho Soldado não disse ainda, né? Se sim ou não para contratar o Carlos Vinícius. Se fechar, né, o salário do Carlos Vinícius será em torno aí de R$900 mil, com a bonificação chegando aí até 1.200.000. Detalhe, essa proposta é do Carlos Vinícius e não do Corinthians. O Corinthians não quer pagar tudo isso. Então, por isso que Fabinho Soldado não deu ainda a resposta. Porque se o Fabinho Soldado disser que aceita, já está contratado. Então, o Carlos Vinícius aceita ganhar 900 mil de salário e com bonificação ainda no contrato que pode chegar a 1.200.000. Mas Fabinho Soldado ainda não quer pagar todo esse valor. Lembrando que a negociação encontra-se parada, porque, né, o Fabinho está aí analisando calmamente, tecnicamente, né, a proposta do jogador é de ganhar 900 mil para chegar a 1.200.000 dentro de um salário de 2 anos. Mas a diretoria ainda não fechou, mas é um nome que está sendo muito avaliado, sendo muito estudado, até porque há uma possibilidade de Yuri Alberto sair no meio do ano. Não acredito que vai sair não, sinceramente. O Yuri Alberto vai pelo menos final de ano, vai até o dezembro no Corinthians de 2025, e ano que vem tem certeza ele não joga no Corinthians, porque tem times europeus de olho em Yuri Alberto. E para você pagar 900 mil a 1.200.000 do Carlos Vinícius para ficar no banco, acho muito dinheiro, acho, sabe, um valor estratosférico. Eu não pagaria, mas aí a diretoria do Corinthians que tem que saber o que é melhor para o clube. Essa é a minha opinião. E aí o Craque Neto acabou aí tecendo duras críticas na diretoria do Corinthians, porque o salário está atrasado desde sexta-feira. Craque Neto ainda foi muito pontual nas suas críticas, dizer: por que pagou o Memphis Depay, que tem uma outra realidade, ganha um absurdo, e os funcionários da limpeza, da cozinha, o pessoal da jardinagem, por que não pagaram essas pessoas? Sendo que essas pessoas ganham muito pouco e seu dinheiro está comprometido para o final do mês. Por que não pagaram? Então, o Craque Neto ficou muito revoltado de saber que o Corinthians não pagou os funcionários. O Memphis Depay ganha em torno aí de 3 milhões por mês, com os gatilhos no contrato, pode chegar aí a 6 milhões, um jogador que o Corinthians paga 279 mil reais para ir morar num hotel luxuoso, está entre os 20 melhores do mundo, ou seja, cerca de 9 mil reais por dia. O Corinthians hoje é uma bagunça, deve salário, deve direito de imagem e deve também premiações. O Osmar Stabile e o seu vice Armando Mendonça precisa trabalhar de forma mais coerente e resolver essa situação do funcionário o quanto antes possível, porque isso é uma vergonha. Deixaram uma pessoa que tem um salário aí de R$ 1.500, no máximo R$ 2.000, sem pagar, né? E esse dinheiro já está todo envolvido no orçamento da casa no período de um mês. Então, o Craque Neto, concordo plenamente, tem razão de tecer duras críticas contra essa diretoria amadora do Corinthians. O Corinthians precisa se profissionalizar e muitos corintianos já acham que a solução do Corinthians seria virar SAF para se profissionalizar. E aí, fiel, gostaria de saber de vocês. Craque Neto tem razão em tecer duras críticas contra a diretoria do Corinthians por não ter pagado o salário dos funcionários da jardinagem, funcionários da limpeza, da cozinha? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube, entender que vocês estão gostando do conteúdo, recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E detalhe, não esqueça de deixar a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. E ativa o sininho, porque o sininho, ele notifica toda vez que eu gravar conteúdo, e faço isso todo dia. Vocês vão receber de forma exclusiva as informações do nosso time de coração, que é o Coringão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.